Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o técnico Paulo Pezzolano e vários outros times assim que podem estar interessados no treinador, justamente por conta do bom início de trabalho dele até aqui, com vários times aí fazendo campanha nas redes sociais, e até mesmo o Paulo Pezzolano tem certeza que vai ser um futuro alvo. Quero falar com vocês sobre o Tite, que falou sobre o jogo do Cruzeiro, o que ele disse assim a respeito da Raposa, na última convocação da seleção brasileira. Quero falar com vocês também sobre o atacante Stênio. Será que ele vai voltar para o Cruzeiro? Será que não? Tivemos algumas novidades tragas pelo Samuel Venâncio, da rádio, ex da Rádio Itatiaia, né, lá no seu canal do YouTube. E também quero falar aqui com vocês sobre mais dois reforços que o Paulo Pezzolano vai ganhar, justamente para as partidas do final de semana do Cruzeiro. Notícia muito boa aí para a torcida da Raposa. Mas antes de começarmos a por este para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse aqui é o canal Cruzeiro News, estamos quase chegando a 33 mil inscritos e 500, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. Caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada. O primeiro vai para, no caso, o Santos, ele que é o Fabiano Santos, lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Valeu demais aí, Joel, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo vai para... que também está sempre aqui acompanhando, o Lucas, ele que é lá de Miami, na Flórida. Muito obrigado aí, Lucas, um abraço para você também. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo que eu vou postar mais tarde, aqui por volta das 5h45, aproveite para deixar aí embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas só antes de irmos com as notícias, tem um recado super importante para vocês a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, onde assim, nessa quarta-feira com alguns jogos bem interessantes pela Libertadores, tem também no caso no Campeonato Sul-Americano, temos aí Santos e União La Calera do Chile. Enfim, é uma vitória do Santos pagando R$1,55 na BR4Bet. Tem também Atlético Paranaense e Libertad, R$1,80 a vitória do Atlético Paranaense. E Palmeiras e Emelec, uma vitória do Palmeiras pagando R$1,22. Enfim, vou deixar aqui o link abaixo na descrição e também no QR Code, onde você fazendo seu registro pela BR4Bet. Utilizando esse link aqui, né, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então corre lá e faça suas apostas nessa quarta-feira recheado, né, de jogos, no caso principalmente pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Bom, quero começar o vídeo falando sobre dois reforços para o Paulo Pezzolano, que assim, no caso o Cruzeiro voltou a treinar nessa quarta-feira e o técnico uruguaio vai ter duas novidades para o jogo de domingo contra o Sampaio Corrêa, que é no caso do Leonardo Paz e do Felipe Machado, que vão estar à disposição novamente. No caso o Felipe Machado, que é o que mais estava muito tempo sem jogar, né? Para você ter uma ideia, ele não jogava desde a semifinal contra o Atlético no mês de março. Já desfalcou o Cruzeiro em 10 partidas e acabou perdendo muito espaço aqui na Raposa. Então vai fazer, no caso, essa volta aí ao Cruzeiro. Não sabemos se ele vai ter condição de jogar contra o Sampaio Corrêa, mas de virar uma opção ali no banco de reservas pode ser uma alternativa. E o Leonardo Paz, que não joga desde aquela vitória de 2-0 contra a Chapecoense, sentiu uma dor na coxa direita e não estava à disposição nos últimos 3 jogos, mas vai voltar, que é uma notícia boa, né? Até porque ele joga nesse setor de ala direita, que tem uma rotatividade bem grande. Na última partida mesmo, o técnico Paulo Pezzolano teve que improvisar. Então, finalmente, o Cruzeiro tendo praticamente 100% do seu time à disposição, que é uma notícia muito boa, né? Ainda mais que o Cruzeiro vive uma fase excelente. E que, lembrando, os jogadores tiveram folga na segunda, terça e voltaram a treinar, né? Nessa quarta-feira. E você, o que acha do Felipe Machado, do Leonardo Paz? Acha que eles têm condições de serem titulares? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, mais um assunto que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito do atacante Stênio, onde assim, tivemos algumas novidades em relação ao atacante que pode voltar ao Cruzeiro, e foi justamente o que o Samuel Venâncio trouxe no seu canal nessa última terça-feira, falando sobre esse assunto, né, onde trouxe uma informação bem interessante. No último dia 15 de maio, ou seja, no início dessa semana, o Torino perdeu a opção que ele tinha de comprar o Stênio, porque ele tinha prioridade na compra, né, de algo próximo de 2 milhões de euros, e ele tinha até o dia 15 de maio para responder se iria comprar ou não o jogador, porque se ele desse o sinal positivo, teria até o próximo dia 15 de junho para fazer o pagamento de algo próximo de 1 milhão de euros, e depois seriam algumas parcelas de, no caso, próximo de 200 mil reais por mês, em 5 vezes a partir do mês de julho. Então, no caso, o Torino não optou por esse pagamento, mas isso quer dizer que ele pode, por exemplo, vai voltar ao Cruzeiro, tá certo? Eu diria que não, porque não sabemos se o Torino tem interesse no jogador, mas quem sabe não mande uma proposta menor.
conversa com o Cruzeiro ali para, sei lá, às vezes um valor de 1 milhão, 1,5 milhão de euros, ao invés desses 2 milhões, né, que dá próximo dos 10,5 milhões de reais, quem sabe ali por uns 7, 6 milhões, então vamos ter que esperar até acabar o contrato dele de empréstimo, que vai até o final do mês de junho, para ter uma definição em relação ao seu futuro. Mas se realmente ele não for continuar por lá, uma boa opção aí para o Cruzeiro. Ele fez 19 partidas nesse ano pelo time sub-19, fez 4 gols e 2 assistências de acordo com o gol, e até que é uns números interessantes. Se destacou pelo Campeonato Primavera, como é chamado lá na Itália, o campeonato ali de equipe de base, e é uma informação interessante para nós, né, porque quem sabe ele não possa voltar no meio da temporada e se tornar uma opção para as beiradas. Ele joga como ponta direita, ponta esquerda, e o Cruzeiro que sempre quando tiver algumas opções a mais, melhor, ainda mais nesse setor que tem uma rotatividade bem grande. Pela Raposa no time principal, o Stênio já jogou 18 partidas, não marcou nenhum gol, é um jogador que surgiu muito bem na base da Raposa, começou a ter as primeiras oportunidades em 2020 e também jogou em 2021, foi emprestado ao Torino, gerando um dinheiro próximo ali de 450 mil reais por conta do câmbio lá na época que estava bem alto, justamente apenas por esse empréstimo de uma temporada. E você acha que seria interessante o Cruzeiro negociar em definitivo o Stênio para levantar um caixa? Acho que ele pode voltar e ganhar mais espaço na equipe do Paulo Pezzolano, lembrando que ele tem apenas ainda 19 anos de idade. Enfim, tô curioso para saber a sua opinião. Que é no último assunto desse vídeo a respeito do Paulo Pezzolano, onde assim, eu quero falar aqui com vocês sobre possivelmente vários outros times que vão ter interesse no treinador, até porque é um dos treinadores que estão muito em alta no Brasil, porque a torcida do Cruzeiro claramente assim gosta muito do Paulo Pezzolano e até mesmo fez uma campanha no Twitter falando mal do treinador. Não, o Paulo Pezzolano é ruim demais, justamente para os outros times não terem interesse no técnico uruguaio, que na minha opinião tem potencial sim para se tornar em curto prazo ali uns 2, 3 anos um dos melhores treinadores da América do Sul, sem exagero, justamente por conta do bom trabalho que ele tem feito no Cruzeiro e no caso dando continuidade a esse projeto. Eu tenho certeza que em curtíssimo prazo dá para o Paulo Pezzolano virar um técnico assim, no caso com um potencial mesmo de quem sabe só sair do Cruzeiro para ir para um time do futebol europeu. Então, na minha opinião, tem muito potencial. Enfim, justamente surgiu mais um boato, só no caso falando sobre, não no caso uma proposta ou algo nesse sentido, onde foi da página soltaram lá no Instagram, no Twitter, bem grande também, onde eles falaram o seguinte, abre aspas: o Red Bull Bragantino caiu demais taticamente, o time fica cruzando a bola toda hora nessa temporada e ano passado trabalhava muito mais a jogada para entrar na área. Enfim, se contratasse o Pezzolano do Cruzeiro seria o cara do time. Abre os olhos Red Bull, fecha aspas. E esse post que lá no próprio Instagram tem mais do que 3.500 curtidas, no Twitter também, no caso, viralizou bastante. E falando justamente sobre o Paulo Pezzolano, que vive uma fase excelente aqui no Cruzeiro, tá? Até aqui 25 jogos, técnico que tem apenas 39 anos de idade, tem um aproveitamento superior à marca de 65% dos pontos, então realmente vive uma fase excelente o técnico uruguaio do Cruzeiro, que eu acredito bastante no trabalho dele a longo prazo. Tem contrato com o Cruzeiro até o final desse ano, mas prorrogável por mais uma temporada se o Cruzeiro conseguir o acesso. Então, o cruzeirense pode ficar tranquilo. Tenho certeza também que se o Cruzeiro subir, ano que vem na Série A, deve ter, no caso, um aumento no seu salário que é de apenas 200 mil por mês, de acordo com o Nicola, ele e a sua comissão técnica. Então o custo-benefício do Paulo Pezzolano bem interessante aqui no Cruzeiro. E você, o que está achando da fase do Paulo Pezzolano aqui no Cruzeiro? Tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho e não ficaria surpreso de ver alguns times aí, no caso que estão na Libertadores e tudo mais, demonstrando interesse no técnico uruguaio, que sair agora nessa altura do campeonato praticamente descartado. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito assim do Tite, onde ele citou o jogo do Cruzeiro ao explicar a convocação da seleção brasileira que ocorreu nessa última terça-feira, onde o treinador fez uma avaliação sobre as condições às quais os atletas, no caso observados, são submetidos em seus clubes, como por exemplo o estado do gramado, a diferença do nível técnico de cada liga, seja assim, no campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano, o próprio Campeonato Brasileiro, onde assim, inicialmente o técnico foi questionado sobre o peso do fator geográfico em que cada país que o jogador atua na hora de decidir a lista de relacionados, e o Tite, ao ser perguntado sobre isso, respondeu o seguinte, abre aspas: como é que tu vai assistir, por exemplo, a um jogo entre Cruzeiro e Náutico? Que tipo de avaliação pode ser feito aí? Ou tu pega o estádio, que não tem as melhores condições de jogo e quer, no caso, que tem a velocidade, que aconteça essa velocidade no jogo, se o gramado não te proporciona.
Não sei como está o Engenhão agora, mas visualmente quando dá 30 minutos de jogo também não tem as suas melhores condições, fecha aspas. Então ele falando justamente sobre o estado do gramado, né? Como que você vai avaliar um jogador, sendo que naquele jogo em específico o estado do gramado está bem ruim, não consegue assim ter uma velocidade, então isso é realmente assim de se pensar. E ele falou justamente sobre esse jogo entre Náutico e Cruzeiro por conta do estado do gramado, que não estava muito bom no estádio dos Aflitos, lá do Náutico. O próprio Ronaldo também, em entrevista depois do jogo, no caso também nas suas redes sociais, repercutiu sobre isso, em algumas lives também, falando justamente sobre a qualidade dos gramados aqui no Brasil, que tem vários, né, em estados bem ruins, que não ajudam muito os jogadores, pode assim ocasionar lesões, então não é algo interessante de se ver. E o Tite aí citando esse jogo do Cruzeiro, por exemplo, que é diferente, né, você fazer uma avaliação de um cara que está jogando lá no futebol europeu e agora avaliar, por exemplo, o Cruzeiro aí diante o Náutico com uma situação de um gramado bem mais difícil, né, que não proporciona as melhores táticas, né, para os jogadores. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O que você achou a respeito dessa declaração do Tite? Não esqueça também de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Hoje ainda tem vídeo para vocês às 5h45 e aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Lembrando o link da BR4Bet que está aqui na descrição. Valeu, galera!